Enviaram Paulo para Roma, e ele chega em Roma, não talvez como sonhara chegar, chega preso, algemado, mas ele escreve na sua carta aos Filipenses 1:12 o seguinte: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se você pergunta, que coisas, Paulo, aconteceram para você? Talvez ele poderia fazer um resumo para nós. Eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso. Este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem não crê em determinismo, este homem não tem medo de sexta-feira 13, este homem não tem medo de olho gordo, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino, porque ele estava preso em Jerusalém. Diz a Bíblia que a igreja foi mais encorajada a pregar. Aliás, Ray Stedman disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que um dos melhores métodos e mais eficazes métodos de levar a igreja ao crescimento, eu pessoalmente não gosto dele, é botar os pastores na cadeia. Se os pastores forem presos, a igreja se levantará. Diz Paulo, porque ele estava preso, toda a guarda pretoriana ouviu o evangelho. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda particular do imperador. Era a guarda de elite do império, gente que trafegava pelos corredores do palácio, gente que tinha influência política no império. E durante 3 turnos por dia, um soldado era algemado a pau durante 2 anos. E o que Paulo fazia? Evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada, e os demais membros do palácio. Por isso ele escreve Filipenses 4:22, de Roma, a igreja de Filipos: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia de uma coisa, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque havia colocado lá dentro do palácio o maior missionário da igreja, e colocado diante dele o seu público. Quando as pessoas pensam que estão destruindo a igreja, só podem promover a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. Porque Paulo estava preso e não podia visitar as igrejas. O que ele fez? Ele começou a escrever cartas. Carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Já parou para pensar nisso? Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos estas joias na nossa Bíblia. Quando você pensa que as coisas estão difíceis demais ou complicadas demais, a mão da providência de Deus está agindo.